Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane, sou acadêmica do curso de Artes Visuais da UNO-Chapecó e junto com minha colega Amanda, que hoje não estará presente, estaremos com vocês ao longo de 3 vídeos falando um pouco sobre arte e sustentabilidade. Começamos a trabalhar com esse tema em uma turma de ensino médio neste ano de 2020, mas devido à pandemia não foi possível concluir os estudos. Por isso, estamos gravando esses 3 vídeos como uma conclusão do nosso projeto de estágio. Por se tratar de uma temática que está diretamente relacionada com questões tão atuais, a arte, fazendo relação com a sustentabilidade, se faz essencial para compreendermos possíveis formas de evitar e remediar impactos ambientais, através de uma atividade que faremos com vocês no decorrer dos vídeos, a qual pode ser facilmente implantada no ambiente escolar. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre arte contemporânea. O que vocês sabem sobre arte? Para início de conversa, é importante saber que o significado da palavra arte vai mudando conforme os diferentes períodos da história. Vamos voltar um pouco no tempo. Na década de 1860, onde aconteciam as vanguardas, que vocês já devem ter ouvido falar, como cubismo, dadaísmo, impressionismo, futurismo, assim por diante. Essas vanguardas causaram muito estranhamento pelo público, pois até então a arte era a pintura e a escultura. Com o surgimento das vanguardas, o artista já não precisava mais ser o artesão, ele não precisava mais ser o criador de suas obras, mas sim o criador da ideia que deu origem à obra. Um grande marco na história foi o artista Duchamp, o qual fez uso do ready-made em suas criações. Ready-made é o nome dado a uma linguagem, a qual o artista pega um objeto comum, o compra, e inverte o seu significado. Em vez de usar em um espaço cotidiano, aquele objeto passa a ser chamado de arte. E foi isso que o artista Duchamp fez com o mictório, onde ele comprou aquele objeto já pronto e chamou de arte. E o nome dessa obra ficou conhecida como A Fonte, que muitos de nós já estudaram. Esse acontecimento trouxe um grande questionamento para as pessoas. Mas, afinal, o que é a arte? Propostas como essas, inovadoras na arte, trouxeram linguagens que vão além da pintura e da escultura, como a instalação, body art, performance, entre muitas outras. Mas dentro de todas essas linguagens, os artistas traziam algo em comum, passaram a questionar mais a fundo qual era o objetivo da arte, e assim entra em cena a arte conceitual, onde a ideia e o conceito que o artista dá para suas obras passa a ser mais importante que a estética do produto em si. Bem, agora que já sabemos um pouco mais sobre a arte contemporânea e suas possibilidades, vamos conhecer um artista, o artista Eduardo Surur. Ele é um artista contemporâneo que nasceu na cidade de São Paulo e ele faz da cidade a sua galeria. Como eu disse anteriormente, na arte contemporânea, os artistas são livres para usar diferentes materiais e lugares. O Eduardo faz intervenções urbanas, onde ele usa diversos materiais e cenários, apropriando-se de rios poluídos, parques públicos, pontes, viadutos e terrenos baldios. Nessas intervenções, ele chama a atenção para os problemas do consumo, apontando para o desperdício e a conscientização sobre os impactos do consumo e do descarte desenfreados. E lá na estação também eu promovi uma instalação que chamava Peixaria. E eu expunha os supostos peixes que nós pescamos no Rio Pinheiros no século XXI. Eram peixes de borracha, de maço de cigarro, de plástico, de vidro, entre outros objetos e materiais são descartados aí nas ruas e vão parar aqui no rio. Você acha que a gente tem capacidade de recuperar esse rio e como recuperar esse rio, na sua visão? Eu penso que sim. Eu costumo dizer que se nós, como sociedade, tivermos a capacidade de destruir a tal ponto, também somos capazes de recuperar. É um projeto a longo prazo, acho pouco provável,
de que esse rio esteja despoluído em 2 anos. Acho pouquíssimo provável. Fala um pouquinho mais sobre esse esforço coletivo. O que cada um tem que fazer na sua visão? Em primeiro lugar, a sociedade tem que ser mais ativa. A sociedade é muito passiva, muito anestesiada. Parece que o cheiro do rio anestesia as pessoas e elas passam pelas pontes e nem se dão conta mais do rio. Ele se tornou um rio invisível. E a arte torna visível aquilo que ficou invisível aos olhos, como disse Paul Klee. Eu penso que o governo é muito responsável, ele tem que ter uma política a longo prazo. As empresas também têm que fazer parte dessa transformação. As grandes corporações, elas têm recursos, elas também são altamente responsáveis pela poluição. Dá para deixar uma mensagem de otimismo aí no final, de envolvimento das pessoas, essa questão de cada um fazer a sua parte, mesmo que seja pequena, alguma coisa do tipo? Eu gostaria de lembrar a todos de que todos fazemos parte do que deu certo e do que deu errado em São Paulo. Então, todos têm que participar. A gente tem que cobrar o governo das promessas, a gente tem que cobrar as empresas da política reversa. Nós temos que ter atitudes cotidianas que evitem a continuidade dessa poluição, a continuidade dessa anestesia mental. Todos somos responsáveis. Se é para eu deixar uma mensagem de otimismo, acordem. O lixo não desaparece, ele muda de lugar. Na intervenção chamada Mercado de 2016, o artista espalhou 10 carrinhos de supermercado pela cidade de São Paulo. Os carrinhos de compras aparentam estar destruídos, apresentam cores que lembram a ferrugem e alguns deles se encontram enterrados no concreto, trazendo a ideia de morte do carrinho de supermercado. A posição de algum deles simboliza uma prisão, onde o sistema econômico atual gera um vício de consumo, criando um ciclo de compra e descarte. Com isso, o artista quis apontar para hábitos de consumo que geram desperdício, distribuição desigual e impactos ambientais, provocando a reflexão de como se dão as relações humanas no ato de compra, e aponta para a urgência de mudanças referentes a hábitos que dominam o modelo de vida contemporâneo. Outra intervenção do artista que provoca uma reflexão sobre o consumo é chamada PETs, que conta com 20 esculturas monumentais em formas de garrafas PETs que ocuparam o Rio Tietê em 2008. A obra tem uma mensagem de conscientização ambiental e a urgência da reciclagem do olhar da sociedade. Ele utilizou as garrafas PETs por serem um ícone do consumo e que muitas vezes ocupam os rios da cidade com o descarte incorreto desses resíduos, revelando a complexa relação do homem com a natureza. No final da exposição, o material plástico das garrafas gigantes foram transformados em centenas de mochilas e doadas às escolas que fizeram os passeios pela intervenção. Para terminar esse vídeo, vou deixar um desafio para vocês. Vocês devem coletar resíduos sólidos em seus lares durante 5 dias. Selecionem e armazenem os resíduos em um espaço adequado e incentivo que façam uma reflexão sobre a quantidade de resíduos que produzimos diariamente e que muitas vezes não nos damos conta, mas esses resíduos demoram anos para se decompor, causando diversos impactos ambientais, como a poluição da água que bebemos, do solo que plantamos, do ar que respiramos, entre outros habitats. Após recolherem esses resíduos, no próximo vídeo vamos mostrar um destino diferente para eles através da arte. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo e até a próxima!